Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, pessoal de casa, pessoal do online. Todo mundo animado aí? Todo mundo animado. Concurso maravilhoso aí, tem bastante vaga, dá para todo mundo entrar, não é isso? Na aula passada, nós começamos os comentários acerca da crase, não foi isso? Falamos da crase. Aí nós exemplificamos aqui quando que ocorre a crase nos pronomes. Pronome a, que pronome que era mesmo? Pronome demonstrativo. Vimos também quando é que ocorre a crase no pronome aquele, aquela ou aquilo. Então a gente viu, exemplificamos aqui. Faltou a gente ver ainda quando é que ocorre crase no artigo, no a artigo. Não foi isso que faltou? Então vamos lá. Vamos continuar aqui falando desse assunto. Crase. Quando é que ocorre a crase no artigo? Se eu disser assim, eu me refiro a moça de azul. Eu me refiro à moça de azul. Quando é que ocorre a crase no artigo? Quando é que eu tenho essa junção do a preposição mais o a artigo? Olha só. Todo mundo aqui, se ninguém vai anotar agora, só prestando atenção para a gente entender o assunto. Olha só, quem se refere a. Então esse verbo aqui, verbo me refiro, é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição a. Então eu posso afirmar que esse a aqui é uma preposição. Agora, a palavra moça é um nome feminino, não é? Toda palavra feminina tem um artigo na frente, que às vezes não aparece, mas tem. Toda palavra feminina tem um artigo na frente, que às vezes não aparece. É igual em matemática, tem um, se eu não me engano, um numerador. Quando aparece um denominador aqui, precisa colocar esse um aqui? É mais ou menos assim. Toda palavra feminina tem um artigo, que às vezes não aparece, mas quando vem a preposição, aí ele tem que aparecer. Quer dizer que eu tenho uma preposição aqui mais um a artigo, eu tenho o quê? Dois as. Para simbolizar que tem dois as, eu coloco o acento grave, simbolizando que aconteceu ali uma fusão de a mais a. Então, quando é que acontece crase no artigo? Quando tem alguma coisa pedindo a preposição, exigindo a preposição, e do outro lado tem que ter o quê? Uma palavra o quê? Feminina, que você não pode esquecer. Palavra o quê? Feminina. Então aí eu vou ter um artigo também. Quando tem palavra feminina, eu tenho a preposição mais, ali no caso mais um a, artigo. A mais a, vai acontecer a fusão da crase. Então, do lado de cá, basta ter o que mesmo? Uma palavra feminina. Tiver uma palavra feminina, a crase será obrigatória. Então, tem gente que vai analisar a crase e só olha do lado direito. Ele só olha aqui, ó. Só olha aqui. Ah, a palavra feminina é crase. Não é bem assim, não. Tem que olhar dos dois lados. Primeiro, eu olho lá de cá. Tem preposição? Esse verbo aqui exige preposição? Exige. Do lado de cá tem a palavra feminina? Tem a palavra feminina. Então, a crase é obrigatória. Se eu disser assim, obedeço às leis. Eu vou perguntar para vocês, com crase ou sem crase? Vamos lá. Nós já vimos o verbo, já falamos aqui do verbo obedecer. O verbo obedecer sempre é verbo transitivo indireto. Sempre exige a preposição a. Então aquele a ali é o quê? Preposição. E agora, quem falou que não tinha crase continua com a mesma ideia? Não, claro que não, né? Porque a palavra lei é a palavra feminina? Sim. Se é uma palavra feminina, quer dizer o quê? Quer dizer que aquele a também é o quê? Quer dizer que ele é um artigo. Se ele é um artigo, eu tenho uma preposição mais um artigo. Então, a mais a, crase obrigatória. Tá vendo aí? Olha dos dois lados. O verbo exige preposição. É só verbo que exige preposição, galera? Tem nome que exige também, não é?
Se tiver um nome ou um verbo exigindo a preposição, se do outro lado tiver uma palavra feminina, a crase será obrigatória. Olha lá, mais um aqui. Vou à igreja. Eu vou perguntar para vocês. Com crase ou sem crase vou à igreja? Vamos lá. Quem vai, eu tenho que analisar. Primeiro analiso o lado esquerdo, lado do verbo. Quem vai a. Esse verbo ir, nós falamos dele também. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo que exige a preposição a. Vocês se lembram? Quando é a ideia de deslocamento? Sim. Então esse a aqui, ele é o quê? Uma preposição. Ele é uma preposição. Esse a é uma preposição. Do outro lado, tem uma palavra feminina, sim ou não? Sim. Então, aqui eu tenho o que também? Eu tenho um artigo. Preposição mais artigo. Então, a crase aqui é obrigatória. Crase obrigatória. Tudo bem? Tranquilos? Mais um exemplo aqui. Eu vou perguntar para vocês se tem crase ou não. Se eu disser assim. Conheço a menina de azul. Vou perguntar para vocês, com crase ou sem crase? Todo mundo participando. Com crase ou sem crase? Vamos analisar? Vamos lá. Esse verbo aqui pede alguma preposição? Claro que não. Quem conhece, conhece alguém. Eu conheço quem? Ah, esse verbo aqui é verbo transitivo o quê? É VTD. Sai alguma preposição dele? Ele exige alguma preposição? Ele não exige preposição. Então, esse aqui só é apenas o quê, pessoal? Só é um artigo, então sem crase. Se eu coloco crase ali, eu erro. Mais uma aqui. Ele é útil à comunidade. Ele é útil à comunidade. Vou perguntar para vocês. Com crase ou sem crase? Todo mundo respondeu. Todo mundo respondeu com crase. Todo mundo acertou. Olha lá. Ele é útil. Tudo que é útil é útil. A palavra útil é um nome ou é um verbo? É um nome, né? Tem como você conjugar isso aqui? Não. Eu útil, tu útil. Não tem como. O útil aqui é um nome. Só que o nome útil pede preposição, não é? Tudo que é útil a. A que? Então essa palavra útil pede o quê? Pede uma preposição, sim ou não? Sim, preposição. Do outro lado tem uma palavra feminina? Você quer a palavra feminina, pessoal? Sim, a palavra o quê? Feminina. Sim. Se é uma palavra feminina, quer dizer que tem um artigo antes, não é isso que eu falei? Se comunidade é um nome feminino, não é? Então, se é uma palavra feminina, quer dizer que aquele a também é o quê? Quer dizer que ele também é um artigo. A preposição mais o artigo, crase obrigatória. Tudo bem? Vou deixar um espaço de tempo para você anotar os exemplos aqui. A gente vai continuar com os comentários. Olha só. Então você já sabe quando é que tem crase, quando é que a crase ocorre no artigo. Você viu aí? Basta ter alguma coisa pedindo preposição, essa coisa pode ser um nome, pode ser um verbo. E do outro lado basta ter o quê? Um artigo. Então beleza, eu vou colocar agora alguns casos em que a crase é proibida. Ou seja, não tem crase, crase proibida. Vou colocar alguns casos aqui. Talvez só esses casos que eu vou colocar aí já resolvam o seu problema na prova. A maioria das questões de prova de concurso, cai em relação à crase proibida. Bacana? Então vamos lá. Anotem aí. Crase proibida. Crase proibida. Primeiro caso em que a crase é proibida, não vai ter crase. Número 1. Primeiro caso.
A crase é proibida. Não vai ter crase antes de palavras masculinas. Nesses casos em que a crase é proibida, que eu vou falar aqui agora, por que não tem crase? Eu vou explicar o porquê que não tem. Ora vai faltar o artigo, ora vai faltar a preposição. Por exemplo, antes de palavras masculinas, nome masculino tem artigo A antes do nome masculino? Não tem, é por isso que não tem crase. Então a crase ela é proibida antes de palavras o quê? Masculinas. Então vai cair na prova de vocês lá. Vai cair lá. O rapaz chegou a pé. Isso está certo ou isso está errado, galera? O rapaz chegou a pé. Errado, porque pé é um nome o quê? Masculino. Então a crase aqui é proibida, não tem crase. Se eu colocar um acento ali, eu erro. Olha lá. Ele não chegou a tempo. Olha lá. Ele não chegou a tempo. Eles vão colocar um acento aqui. Acerta ou é se colocar aquele acento ali? Tempo é um nome masculino. Então a crase aqui é proibida. Beleza? Olha lá. A tinta a óleo, a tinta a óleo não foi suficiente. Certo ou errado isso? Esse acento aqui. Se eu colocar um acento aqui, fica errado. Porque óleo é um nome o quê? Masculino. Então a crase vai ser proibida antes de nomes masculinos. Por quê? Porque não tem o quê? Não tem artigo. Cristiano, e esse A que aparece no nome masculino? Já falamos aqui. Toda vez que o A aparecer no nome masculino, esse A vai ser o quê? Uma preposição. Só é uma preposição. Não tem artigo. Aquele A ali só vai ser uma preposição. Mas vai ter uma exceção, vai ter uma crase, vai acontecer crase antes do nome masculino. Por exemplo, se eu disser assim, ele vestia-se a Luís XIV. Aqui a crase está correta. Aí você fala, Cristiano, por que está correto? Ele vestia-se a Luís XIV. Por que ali a Luís XIV é um nome masculino? E por que é um nome masculino? E por que está correto ali o acento? Você diz que está correto. Olha só. Toda vez que aparecer um A antes do nome masculino e eu tiver uma ideia de a maneira de, ou então a moda de, a crase vai ser obrigatória. Ele vestia-se o quê? Moda de. Então, a crase vai ser obrigatória. Quando é que tem crase antes do nome masculino? É a única exceção. Quando couber a expressão a maneira de, ou então a moda de. Beleza? Aí você anota aí. A moda de ou então a maneira de. É o único caso aí que vai ter crase antes de nome masculino. Memorize isso aí. Beleza? Olha lá. Ele vestia-se à moda de Luís XV. Aí a crase é obrigatória. Olha lá. Ele
Pedro escreve a Machado de Assis. Pedro escreve a Machado de Assis com crase ou sem crase, galera? Pedro escreve o que agora? A maneira de. Então a crase aqui é obrigatória. Então se couber a maneira de ou a moda de, a crase é obrigatória. Ele escreve a maneira de Machado de Assis. A crase ali é obrigatória. Beleza, perfeito. A moda de ou a maneira de. Se antes do nome masculino couber a expressão a moda de ou a maneira de, crase obrigatória. Se eu disser assim, comi bife a cavalo. Com crase ou sem crase? Aí o colega falou uma vez, Cristiano, tem crase aí. Aí eu falei assim, vamos ver se tem crase. Falei, o cavalo lançou a moda agora? Eu nunca vi um cavalo lançando moda, já viu? E a maneira do cavalo, o cavalo tem a maneira do cavalo? Aqui sem crase. Se eu coloco crase aqui, eu erro. Se eu coloco aqui, eu erro, porque não existe a moda do cavalo e nem a maneira do cavalo. Tem que dar certo. A moda de ou a maneira de. Beleza? Ele fala essa de Queiroz. Quer dizer que ele fala a maneira. Beleza, aí tem crase. Agora, a cavalo não tem crase. Beleza? Tranquilos? Repetindo. A crase é proibida, regra geral. Crase é proibida antes de palavras o quê? Masculinas. Por quê? Falta o quê? Falta o artigo. Tem uma exceçãozinha. Quando tem essa exceção? Quando antes dessa palavra masculina couber a expressão a moda de ou a maneira de. Memorizaram aí? Vai aparecer na prova de vocês esse caso aí de crase proibida. Beleza, maravilha. O segundo caso em que a crase é proibida, número 2, o segundo caso que a crase é proibida antes de verbos. Por que a crase é proibida antes de verbos? Falta o que, pessoal? Falta o artigo, não é isso? Alguém coloca um artigo antes de algum verbo para conjugar? Ninguém coloca, porque não tem artigo antes de verbo, tem? Não tem, então falta o artigo. Então a crase é proibida antes de verbo. Se eu disser assim, camisas a partir de R$10. Vai aparecer na prova de vocês essa partir aí. A partir, isso tá certo ou errado, galera? Errado. Porque não tem crase antes de quê? Não tem crase antes de verbo. Olha lá. Eles estavam a constituir família. Certo ou errado? Eles estavam a constituir família. Errado. Por quê? Porque constituir é um verbo. Partir aqui é um verbo. Constituir é um verbo.
Não tem crase antes de verbo. Não tem crase antes de verbo. Estou repetindo aqui, porque vai aparecer na prova de vocês. Não tem crase antes de verbo. Jamais vai ter crase antes de verbo. Olha lá. Se eu disser assim, ficou a ver navios. Ficou a ver navios, para cair na prova lá. Ficou a ver navios, certo? Certo ou errado aquilo ali? Errado. Ver é um verbo. Não tem crase antes de verbo. Sem exceção. Beleza? Sem exceção. O terceiro caso em que a crase é proibida, é antes de um ou uma. Antes de um ou uma. Se eu disser assim, fui a um baile ontem. Fui a um baile ontem. Crase aqui é proibida. Não tem crase antes de um ou uma. Se eu disser assim, fui a uma bela festa. Tudo errado. Não tem crase antes de um e nem antes de uma. Eles gostam muito desse exemplo lá na prova. Eles gostam muito de utilizar esse na prova. Não tem crase antes de um e nem uma. Crase é proibida. Aqui nós vamos ter exceções. Aqui nós temos exceção. Qual é a exceção, galera? Vai ter crase antes de um? Nunca. Nunca vai ter crase antes de um. A exceção é a crase antes de uma. Quando é que vai ter crase antes de uma? Só quando a palavra uma se referir à hora. Beleza? Exceção. Quando? Quando uma se referir à hora. Beleza? Se a palavra uma se referir à hora, a crase é obrigatória. Por exemplo, ela chegará a uma. Ela chegará a uma. Não precisa nem aparecer a palavra hora. Eu sei que essa palavra hora aqui se refere, essa palavra uma aqui se refere à hora, não sei? Não precisa nem aparecer. Se aparecer, melhor ainda. Se não aparecer, mas eu sei que essa palavra uma aqui se refere à hora, não se refere? Uma aqui se refere o quê? A uma hora. Então, toda vez que a palavra uma se referir à hora, a crase será obrigatória. Antes de um, nunca vai ter. Nunca vai haver crase antes de um. A exceção é quando for uma hora. Olha lá. A uma da manhã todos vão pedir um intervalo. Essa frase aqui é para vocês. Vão passar no concurso.
Aí vão fazer lá o curso de treinamento. Aí eles vão passar. Aí quando vocês estiverem lá na polícia já, vão fazer o curso caveira, não tem? Curso caveira, quem vai falar nisso? Aí vai ser louco o negócio lá. Aí vocês vão querer intervalo, 1h da manhã, todo mundo tem que dormir. Com crase ou sem crase esse A1 aí, galera? Com crase. A crase aqui é obrigatória, porque a palavra uma se refere a quê? Se refere a hora. Beleza? Apareceu a palavra uma se referindo a hora, esse A vai receber acento grave obrigatório. Beleza? Maravilha. A 1h da manhã, faltou um acento aqui, né? Todos vão pedir um intervalo. Crase obrigatória. Anotaram aí? Vamos lá. Número 2. Crase proibida antes de verbo. Tem exceção aqui? Não. Crase proibida antes de um ou então? Tem exceção aqui? Só para a palavra uma. Quando a palavra uma se referir a quê? Você anotou aí? Tem que anotar, que vai cair na prova. Quarta exceção. Quarta exceção não, desculpa. Quarta regra que a crase é proibida. Quarto caso. A crase também será proibida antes de pronomes de tratamento. Antes de pronome de tratamento. Vocês já ouviram falar em pronome de tratamento? Quantos aqui já ouviram falar? Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Magnificência. Cuidado que o pronome de tratamento, ele pode aparecer com vossa e pode aparecer com sua. Qual é a diferença de eu falar Vossa Excelência de eu falar Sua Excelência? De eu falar Vossa Senhoria e falar Sua Senhoria? Olha só, Vossa Excelência é quando eu estiver me dirigindo diretamente à autoridade. Eu estou falando com autoridade, eu vou usar Vossa Excelência. E Sua Excelência, aí vale para todos os pronomes, vou usar o Sua quando? Quando eu estiver me referindo à autoridade. Beleza? Sua Excelência esteve aqui. Eu estou falando de quê? Falando de uma autoridade que esteve aqui. Estou falando da autoridade. Então será sua. E vossa, quando eu estiver falando com autoridade. Vossa Excelência, quer um cafezinho? Estou falando com autoridade. Beleza? Beleza pura? Antes de pronome de tratamento, a crase é o quê? Proibida. Não tem crase. Por quê? Vamos lá. Por que não tem crase? Não tem crase porque falta artigo. Por isso que não tem crase. Falta o artigo. Se eu disser assim, refiro-me a Vossa Excelência. Pode aparecer abreviado na sua prova assim, não tem problema nenhum, Vossa Excelência, tá? Não tem problema nenhum. A crase vai ser proibida. Não tem crase antes de pronome de tratamento. Crase aqui é proibida. Olha lá. Falei tudo a sua santidade. Sua santidade, a sua senhoria. Falei tudo a sua senhoria. Certo ou errado isso aí? Certo. Errado. Sua senhoria é o quê? Sua senhoria é um pronome de tratamento. Não tem crase antes de pronome de tratamento. Tudo bem? Maravilha? Então serve para sua senhoria ou vossa senhoria? Isso. Não interessa se aparecer sua ou aparecer vossa. Tá? Não interessa se eu estou me referindo à autoridade ou estou falando com autoridade. A crase é proibida.
proibida. Vai cair na prova de vocês, tá? Vai cair na prova de vocês. O certo é você pegar os casos de casa proibida e colocar na cartolina e colocar na parede da casa. Se a mãe de vocês deixarem, vocês colocam direto na parede. Tá? Nunca mais você vai esquecer.